Sabe quando eu falo que existem alternativas através da nutrição para endometriose, SOP, mioma, ciclo irregular, que o caminho não é pílula? Aí eu sempre falo, na verdade sempre me perguntou assim, então quais são os alimentos que eu preciso, né? E aí eu conto, olha, essa não é a minha parte, a gente tem uma pessoa incrível, uma nutricionista maravilhosa, especialista em modulação hormonal, que atua dentro do workshop lá de ginecologia emocional, que está com as inscrições abertas, e ela é que cuida disso e que passa essas orientações, né? Que é a Pri Ricciardi. Então, hoje é a Pri que vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho como é que a gente vai viver sem pílula, com leveza controlando a endometriose, com leveza controlando o SOP, com leveza regularizando o ciclo sem hormônios, com leveza cuidando dos miomas, através daquilo que é o combustível do nosso corpo, né? E que faz parte do nosso estilo de vida e que muitas de nós precisa estar atenta, porque é um fator crucial nos problemas ginecológicos, para TPM, fluxo menstrual, que é a alimentação, né? E muitas de vocês falam, mas eu tenho uma alimentação saudável. Se trata de uma alimentação específica para cada caso, de uma nutrição específica para cada quadro. Deixa eu ver se a Pri já chegou aqui. Cadê você, Pri? Tô procurando. Acho que ela não chegou ainda. Enquanto isso, gente, olha só. Sem pílula com leveza é o nome do programa, do bônus que a Pri oferece dentro do workshop. Então, ela dá uma aula lá, onde ela conta inclusive a história dela com a pílula. E ela oferece um e-book onde tem lá a listagem para cada quadro clínico cuja pílula é recomendada. Ciclo irregular, endometriose, mioma, síndrome dos ovários policísticos, tudo isso, né? E mesmo para quem não tem nenhum desses problemas, lá é bom dar uma olhada em tudo que ela oferece, por quê? Porque uma alimentação adequada para a nossa modulação hormonal, como, por exemplo, uma coisa simples de fazer que faz a modulação hormonal, né? Ela chegou, já vou colocar ela aqui. O ciclo das sementes é para todas, né? Quanto mais a gente entender o que inflama e desinflama o nosso organismo, melhor a gente vive, né? Agora, deixa eu colocar a especialista aqui para falar, que é ela que sabe falar disso, né? Pri, já tô mandando aqui para você, tá? Aí, já mandei. A Pri faz um trabalho incrível. Ela está no workshop já, acho que há 3 anos quase, né, Pri? Seja bem-vinda de novo. Oi, obrigada. E aí, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem? Gente, eu falei assim para ela, né? Eu fiz toda a página do workshop novo, e aí eu falava assim para ela, Pri, manda uma foto sua, sorrindo, nova, para a gente colocar nesse workshop novo. Para Aí, atualizar. ai, Karime, isso é difícil, isso para mim é um problema. Para mim também era, eu tive que fazer um monte de foto agora. Para mim também era um saco. Daí eu falei Eu já assim, Pri, a gente para tirar precisa de foto uma. péssima, Eu péssima. também, eu também, mas depois você pega o jeito. Aí eu falei assim pra ela, Pri, eu preciso de uma foto sua bonita, sorrindo, com essa pele de quem não peida. Eu escrevi isso pra ela. Falei, isso é impossível, Gravei, né, Pri? tá? Não dá certo. Por que eu falo isso, gente? Porque os gases estão falando sobre alguma coisa que a gente está comendo que não está fazendo bem. E essa mulher, ela só sabe comer o que faz bem para o corpo dela, né? E porque não é igual para todo mundo. Acho que a gente pode começar falando disso, né, Pri? Primeiro contar um Não. pouquinho para quem está aqui que não te conhece, como é que você vai parar nesse universo da modulação hormonal, né, dos ciclos femininos? Porque todo mundo que é uma nutricionista como você e não acha, e você não atende mais individual, pelo que eu fiquei sabendo, né? Eu até atendo, mas, enfim, eu fechei a agenda esse ano só para alunas, ex-alunas. E então, Karine, assim, eu fiquei muitos anos da vida com desequilíbrio hormonal. Eu fiquei muitos anos sem menstruar. E até na literatura, quando a gente procura o padrão de não menstruar, o que é típico no caso da menorreia, é distúrbio alimentar, redução de peso.
teve uma época que eu fazia, assim, bastante atividade física, mas mesmo mudando o estilo de vida, tipo, eu não tinha resultado. E o pior disso é que quando eu ia pros médicos, eles só me indicavam um anticoncepcional. Eu falei, cara, se eu não tô menstruando, alguma coisa tem? Algum problema tem? Não dá pra, tipo, tomar um anticoncepcional e aí eu vou ficar sangrando e, tipo, camuflei, esqueci do problema, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar. E na época, quando eu pesquisava sobre hormônios, acho que já faz uns 5, 6 anos, tipo, ia em congresso de nutrição, que ia falar de modulação hormonal. Eles só falavam da tireoide, do cortisol, tipo, nunca vi ninguém falar de estrógeno e progesterona, né? E aí nisso eu comecei a pesquisar, e, enfim, né? No Google e nos, a gente acha um autor e vai atrás. Então fui entrando nesse mundo, nesse contexto, né? Aos poucos eu até comecei a conhecer as outras alterações femininas que eu nem conhecia, né? Então, por exemplo, acho que endometriose há 6 anos atrás, dentro do meu universo, eu não falava muito, era algo desconhecido. O ovário policístico já era mais comum de ouvir, né? Então, e aí eu fui descobrir toda essa relação do estrógeno e da progesterona com a nutrição, e principalmente com a relação da ovulação, né? Porque é algo que muitas vezes a gente estuda dentro da nutrição, mas é meio que um tratamento de sintoma ainda, eu falo, sabe? Ovário policístico, esse suplemento. Sei lá, endometriose, esse suplemento. E ou entender esse contexto, que é o que cada sintoma pode estar te dizendo, por que a ovulação é importante, como que isso impacta no, né? Como que a nossa, tipo, você falou ali da digestão, né? Às vezes mesmo comendo super saudável, a gente tem uma digestão fraca, né? Seja porque você tem aquela característica, seja porque você está estressado toda vez que você vai comer, pode ser o mais saudável possível, mas você está comendo correndo, né? Então, só esse bloqueio do sistema ali parasimpático que a gente é o nosso maior desafio, né? É, tipo, entrar no sistema de relaxamento para a gente comer, para a gente dormir. Então, também de entender, assim, que esse padrão de alimentação saudável, primeiro, ele não é igual para todo mundo. E segundo, mesmo às vezes você tendo uma alimentação dentro do que seria ideal para ti, mas se o seu sistema não tiver ajustado, né? Digestão, processo de intoxicação, seu processo de estresse, seu processo de sono, né? Até mais além, assim, o seu processo de você ter tempo para ti, de você estar, tipo, encaixada dentro de contexto que você gosta, não dá também, né? Não dá pra gente só olhar para uma coisa e desconsiderar o resto, né? E aí muita gente fala, eu fui no médico e ele falou que é emocional. Tudo bem, pode ser que seja emocional, mas isso não quer dizer que não impacta fisiologicamente. Tipo, isso Claro! precisa ser feito, né? Não é quer dizer assim, é emocional, você tá fingindo que tá tendo essa dor e pronto, acabou. Não, né? Então, enfim, eu comecei a entender muito desses pilares, desse contexto também, né? E aí eu acho que veio junto de todo esse movimento que a gente teve de olhar mais para esse lado feminino, seja através do sagrado feminino, seja através de discussões sobre o ciclo menstrual, seja através da percepção de fertilidades, né? Seja através da ginecologia emocional. Então, tudo isso, de questionar o uso do anticoncepcional, né? Eu falo que o fato da gente estar questionando sobre isso já é um ponto muito importante, porque na nossa geração era assim, era default. E agora eu estou menstruando, eu iniciei minha vida sexual. Beleza, anticoncepcional, sem questionar, né? Era algo, qual você usa, né? Nem se você usa, é qual você usa, né? Então, Sim, verdade. né? Então só da gente estar nesse questionamento, das mulheres, enfim, estarem se perguntando sobre isso, né? Algumas mulheres passam 20 anos usando. E quando elas tiram, elas falam, cara, eu nunca tive progesterona, é verdade, nunca teve progesterona, nunca teve esse outro lado, né? Então é um ponto bem importante, assim, pra gente trabalhar, porque ainda a classe médica recomenda como algo default. Se você for em um médico mais tradicional, que não tem uma reflexão do que ele estudou, do que ele, né, recebeu ali como orientação há anos atrás, sei lá quando, é essa a indicação, né? Então, é realmente a gente trazer esse caminho, assim, do olhar, que existe um caminho, na verdade, né? Acho que é o que existe um caminho. Sim. Ontem à noite eu fiz uma live e eu dei justamente esse tema, né? Falei justamente sobre isso, que às vezes tem as mulheres que não têm informação e elas pensam assim que é um sonho elas com endometriose ou com mioma pararem de tomar pílula sem ter dor. Elas acham que isso é um sonho. E quando a gente acha que isso é um sonho, a gente coloca num lugar inalcançável.
E fica nesse lugar por falta de informação, né? Que o que mais você, que o que você faz e eu faço, né? Embora a gente esteja falando de setores diferentes e super complementares, senão eu não estaria no teu curso, você não estaria dentro do meu, né? É justamente de que isso não é um sonho. Isso é uma realidade já para muitas mulheres, né? O que falta mesmo é mudar essa cultura de que para tudo é pílula, mas a gente não vai conseguir mudar o sistema. O que a gente faz é mudar a demanda de quem vai no consultório. Informar as mulheres que têm que conhecer o corpo, que têm que entender isso, né, para elas poderem ter o embasamento, uma autonomia de discussão com os médicos sobre o que elas aceitam, sobre o que elas buscam e sobre o que elas não querem mais, porque é assim que a gente vai mudar o sistema. Não é o sistema que vai mudar sozinho. Né? Agora, Pri, eu sempre falo de uma. Eu já falei umas 3 vezes de ocitocina, que eu morri de rir, é uma coisa besta, mas teve um dia que você abriu uma caixinha, eu até comentei com você no WhatsApp. E aí uma pessoa escreveu assim para você: meu ginecologista disse que não tem nada a ver a minha alimentação com os meus problemas com a menstruação. Aí você respondeu assim: só se o útero fosse fora do corpo. Você lembra disso que eu falei para você? Eu acho que esse gancho dessa fala é um caminho para você explicar para todo mundo aqui por que é que a alimentação é a via mesmo de controle dessas doenças. O que é a alimentação adequada que não é saudável? Porque muita gente cai aqui e fala, não, mas é um alimento super saudável e eu tenho dor na endometriose. Que uma coisa, gente, é você ter um conceito de alimentação saudável, outra é você saber quais alimentos, que grupos de alimento você precisa retirar da sua nutrição e acrescentar para o teu problema. Então, eu queria que você falasse, Pri, por que de fato a alimentação é essa via? Que o útero está dentro do corpo, sim, mas as pessoas não conseguem associar que a alimentação é o combustível do corpo e pode inflamar e desinflamar e pegar no sistema ginecológico. Perfeito. E aí eu acho que o principal é realmente essa diferenciação que você mencionou, né? Da alimentação saudável para alimentação que eu gosto de chamar de terapêutica, né? E aí, alimentação saudável. Se uma pessoa come maçã, ela está comendo alimentos saudáveis, mas não tem uma alimentação saudável. E mesmo assim, ela pode ter uma alimentação equilibrada e saudável, mas não ter uma alimentação terapêutica. O que é alimentação terapêutica? Quebrei o braço, preciso de um gesso. Eu preciso de um suporte a mais, extra, para me trazer a um reequilíbrio, né? E aí, essa questão da conexão do útero com o todo, né? Porque, de fato, todos os órgãos estão numa mesma piscina. Não tem como a gente separar uma coisa da outra e falar que não, né? E até as fáscias, as coisas que envolvem os órgãos, é o mesmo balão ali. Não tem como você separar. E tem uma abordagem que eu acho muito legal. Até uma figurinha que eu vi uma vez do Ayurveda, que eles falam assim: a prioridade dos órgãos que são alimentados, né? Então, o alimento se transformou ali em nutriente, então vai nutrir o sangue, vai nutrir os ossos, vai nutrir os músculos, vai nutrir o cérebro. E o último órgão a ser priorizado são os órgãos reprodutores. Por motivos, se a gente for pensar, da nossa natureza meio óbvios, né? Se uma pessoa está em déficit, se ela está em um momento de risco de vida, se ela está em um estado de subnutrição, ela não tem capacidade de se reproduzir, né? Então, aí a gente começa a olhar muito esse processo de quando a gente fala das mulheres estarem inférteis, das mulheres não estarem ovulando ou com ciclos anovulatórios. Eu penso muito assim, será que realmente é infertilidade ou é uma subfertilidade, né? Será que é porque a mulher tem uma dificuldade, uma reserva ovariana baixa? Gente, a gente vê mulheres engravidando com um nível de reserva ovariana baixíssimos e outras que estão ótimas. Não é uma coisa assim tão direta, né? É muito da qualidade também, né? Então é realmente da gente entender esse contexto. E aí o outro, eu gosto de pensar numa abordagem que é assim, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, digamos, né? Então eu tenho um processo inflamatório acontecendo. É como se eu soltasse uma bala, né, de revólver. Para onde que vai essa bala? Para onde onde tem uma questão ali emocional, de traumas, de circunstâncias que colaboram para aquilo. Então, por que algumas mulheres estão inflamadas e vão ter ovários policísticos, e outras estão inflamadas e vão ter endometriose, e outras estão inflamadas e vão ter dor de cabeça? E aí vem a parte que eu
entendo como sendo o emocional, que é dentro do contexto em que ela teve, o comportamento que ela teve direcionou para que aquela inflamação fosse para aquele local daquela forma, né? Mas a base de tudo é realmente a gente começar tratando esses pilares, que é o pilar do fornecimento de nutrientes de forma adequada, e vem muito dessa questão do processo digestivo, da absorção, do processo da gente controlar um processo inflamatório que seja disparado, ou uma alteração imunológica, que geralmente tem uma ligação muito forte com o estresse, né? E também com esse processo digestivo. E também a nossa capacidade de se limpar, né, Karine? E aí, a gente teve já a época que estava muito na moda o detox, os sucos detox, mas assim, na real, a gente faz detoxificação todos os dias, a gente precisa continuar fazendo. Mas, assim como a gente às vezes precisa dar um suporte, um reforço para algum tipo de órgão nosso, hoje em dia, no nosso contexto, a gente precisa dar um suporte a mais para o nosso processo de detoxificação, né? Então, da mesma forma que às vezes, sei lá, olha, precisa beber mais água e consumir fibras para o intestino funcionar, falando bem do basicão, né? Ou você precisa colocar uma palmilha no seu pé para você andar mais alinhada. Assim é também com o processo de detoxificação, né? Então, esse estímulo que a gente está fazendo é importante. E quando a gente pensa numa mulher que vem consumindo anticoncepcional há muito tempo, ela já está automaticamente em uma demanda, em um contexto onde ela precisa desse suporte, né? Então, que suporte é esse? O uso do anticoncepcional automaticamente depleta algumas vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, né? E aí vem o início dos ciclos viciosos. A própria deficiência desses nutrientes impacta no processo de piorar os sintomas pré-menstruais e impacta no processo de subfertilidade também, né? Então, imagina uma mulher que ficou aí 20 anos usando um contraceptivo hormonal que demanda mais o processo de detoxificação do fígado, mas que ao mesmo tempo depleta nutrientes, né? Então, assim, mesmo se ela não tivesse alteração nenhuma, ela já precisa de uma atenção para suprir isso, né? E aí, se a gente somar poluição, agrotóxicos, todos os produtos químicos que nós mulheres usamos, né? Sim, Maquiagem. tudo que a gente está exposta, né? Sem nem usar, a gente está exposta, né? Exato. E a A gente química já pensa, está no ar. verdade, exato. Né? Então, realmente, esses cuidados, por isso que vem o negócio da alimentação terapêutica, né? Porque, de fato, hoje a gente precisa de mais cuidado. Se a gente vivesse todo mundo no meio do mato, comendo o que planta, sem contato com plástico, né? Dormindo, tipo, quando o sol se põe, acordando quando o sol nasce, a gente estaria em outro contexto, né? Com certeza a gente não Sim, precisa de suplementos quanto a gente precisa hoje, a gente não estaria, talvez, conversando sobre isso aqui, né? sim, sim, total, total realidade isso. E, na verdade, gente, a Pri, onde é que a gente se encontra, né? Primeiro que ela, assim como eu vejo muitas mulheres fazendo trabalho sobre ciclo menstrual, né, sagrado feminino, ginecologia natural, mas raras levantando essa bandeira da informação a respeito dos hormônios contraceptivos, né? Eu não vejo. Eu vejo sim que de vez em quando elas falam, mas eu vejo que essa coisa, esse trabalho de realmente mostrar que existem caminhos, que a gente não precisa da pílula para nada, que tudo é seguro com informação, fazendo da maneira adequada, funciona, né? Eu vejo assim, eu fazendo isso, eu não vejo outra pessoa no meu segmento fazendo, e na parte de nutrição eu só vejo a Pri fazendo esse trabalho também. Claro, o trabalho dela é muito mais amplo, mas é todo voltado para essa parte cíclica feminina, né? E a gente se encontra nesse ponto. Por quê? Porque a gente trabalha para tirar esses hormônios das mulheres, trabalhar com essas alternativas. E aqui no público da ginecologia emocional, por que ela está dentro do meu workshop? Porque tem aquele ponto crucial, que não é o medo de engravidar, que, que cai na Priscila, mas sim o medo de agravar um problema ginecológico cuja pílula foi recomendada. Esse é o primeiro ponto. Então a Pri, ela entra com essa ajuda, com esse auxílio, né? Os grupos de alimentos que precisam ser inseridos para cada um desses quadros cuja pílula é indicada. E mais do que tudo isso, né, Pri? A questão da acne, a questão dos efeitos rebotes quando a gente para com a pílula, né? Eu acho que você podia explicar por que é que, trabalhando o organismo antes,
a gente consegue amenizar isso, né? E por que esses efeitos acontecem, de fato? Uhum. E esse acho que é o ponto-chave da virada, né, Karine? Porque quando a mulher para a pílula sem informação e ela tem todos os efeitos rebote, ela entende que aquilo é um problema do corpo dela. E ela volta correndo para a pílula, né? Ela fica refém, achando que. Eu tenho um rios, Pri, deixa eu só fazer um parênteses. Tem um rios que eu começo Uhum. falando isso, né? E a pílula deixa a minha pele linda. Não, 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 não. O Uhum. que faz o efeito rebote é justamente o uso da pílula. Sem Exato. pílula, a sua pele sempre estaria linda. É a pílula que estava Uhum. ocasionando isso, né? Acho que você pode falar bem disso. Sim, porque é, primeiro, entrando especificamente nessa questão da acne, né? Quando uma mulher começa a usar a pílula, ela reduz os níveis de produção de sebo por ter uma supressão da nossa produção de testosterona, né? E aí, outros sintomas, a queda da libido, que é tipo automática, mas também o tal da ganho de massa muscular, a vontade de lutar na vida, né? A testosterona traz muito isso, da vontade, da nossa gana de encarar as coisas. Então, ela suprime essa produção de testosterona e o nível de sebo é comparado a níveis infantis, ou seja, igual uma criança tem sebo, né? Quase nada. E quando a gente quando a gente tira essa rolha, literalmente a gente tira essa rolha, vem com tudo, igual um champanhe, né? Então o corpo fala, gente do céu, ficamos sem testosterona esse tempo todo, vamos produzir, tá muito baixo esse nível. Porque o corpo é muito inteligente, ele sempre vai ter esse sistema de feedback, né? Em algum lugar ele lê a quantidade, em outro lugar ele manda fazer, né? E aí, com isso, nos primeiros meses pós-pílula, ou às vezes um tempo depois, a gente tem uma produção abrupta desse nível de sebo de testosterona. E aí, junto disso, geralmente vem uma tendência a produzir mais de um tipo de testosterona, que é a DHT, que é um tipo justamente que causa mais queda de cabelo e mais acne. Se essa mulher já tinha um contexto inflamatório, então vamos supor que ela já tinha acne antes, que não piorou depois dela usar, né? Então, provavelmente ela já tinha algum contexto que estava favorecendo essa acne, uma inflamação, desequilíbrio intestinal, uma deficiência de nutriente, enfim. Ela abafou um pouco essa inflamação, mas ela continuou lá, ela abafou o sintoma. E quando vem inflamação junto de exacerbação de sintomas, as coisas pioram muito mais, né? Então, realmente é o ponto, assim, porque mexer com acne é muito delicado. Quem não se sente mal, né? Onde tem alguma. A gente nós já somos super vaidosas, né? Começa a ter cabelo branco, começa a ter ruga, a gente já, ok, tô envelhecendo, mas a gente já sente um pouquinho disso. Então, da acne mexe muito com a autoestima, mexe muito com essa questão do até onde é o meu limite, até onde eu consigo chegar, né? Acho que até a pandemia trouxe essa vantagem para quem estava no processo de transição, do isolamento, mas eu acredito que eu falo no geral para essas mulheres? Comece o tratamento da retirada da pílula antes de retirar a pílula. Porque se você parar e você sentir todos esses efeitos rebote, você vai se sentir altamente dependente da pílula, né? E o que é começar esse tratamento antes? Então, a gente tem lá no e-book algumas dicas, alguns protocolos, tanto para otimizar a detoxificação, para incluir algumas ervas, né? O próprio ciclo das sementes. Para algumas mulheres já vai ser super suficiente, para outras elas precisam entrar mais fundo, né? Eu falo que é a camadinha da cebola ali. Às vezes, olha, você tem essa questão desde os 15 anos, vamos ver o que tinha lá nesse contexto, o que estava já desequilibrado desde aquela época, que não foi tratado, né? Então, acho que esse é um processo. Mesma coisa as mulheres com endometriose, onde a gente começa trabalhando no sistema imunológico e inflamatório, né? Então, essas alterações da endometriose, a gente novamente olha muito para o intestino, para os gatilhos inflamatórios do corpo, né? E também começa trabalhando nisso. Eu sempre falo que a pílula ela só pode ser uma bengala temporária, né? Uma bengala porque realmente às vezes é um suporte de transição em casos onde ou a mulher não conseguiu fazer mudanças significativas ainda no estilo de vida, ou ela fez, mas ainda não finalizou, não deu o tempo necessário. Algumas coisas a gente consegue melhorar em uma semana, mas algumas coisas a gente precisa de alguns meses, né? Principalmente quando há um tempo de vida ali mais maior. E aí, neste momento de transição, desde que a mulher esteja consciente de que a pílula não está tratando, mas está amenizando alguns sintomas, eu vou junto com essa mulher e falo, tá, vamos fazer um processo de desmame, então? Você vai usando porque isso realmente alivia a sua dor? Beleza, então
tranquilo, mas vamos começar já a trabalhar com essa inflamação, com tudo que tem ali de causa, né? Então, eu acho que é tudo uma questão de consciência também e da consciência gerar essa escolha, né? É uma escolha, né? Alguns dias, se você quiser parar, você vai ter esse processo, né? Seja para engravidar, seja porque você teve alguma alteração de saúde, alguma alteração, por exemplo, da tireoide ou vascular, ou mesmo de humor, né? Então as pílulas impactam bastante nessa questão do humor de uma forma bem significativa. Então é isso, eu acho que realmente começar a olhar para esse processo de desmame mesmo, né? É isso que você falou sobre a mulher ter a consciência, né, e tudo mais. É Uhum, exatamente o que eu vejo com as alunas que eu acompanho, porque o curso leva para um lugar do feminino, de entender do que se trata o corpo, de entender o que é o ciclo, muito além de uma questão só biológica, né? No caso aqui da ginecologia emocional. Mas uhum, você usou um termo, eu estava vendo uma live sua, muito parecido com o que eu digo, né? Na verdade, aqui eu digo que o ciclo é um mapa comportamental da mulher, né? Porque ele fala uhum, sobre tudo que a gente está vivendo. E nesse tudo, a alimentação é um fator crucial e 50% da explicação para qualquer irregularidade, dentro daquilo que eu vejo. Porque uhum, essa questão do estresse, né, do cortisol sendo produzido diariamente, a sobrecarga mental que a gente tem, a qualidade do sono que cai com tudo isso, essa situação que hoje nós mulheres vivemos, né, Pri, você também é mãe de uma criança pequena aí, tem trabalho, tem consulta, tem suas alunas, então essa sobrecarga que nós mulheres em geral temos, né, de assumir tantas tarefas, que eu vejo como algo que é um estilo de vida, mas é um estilo de vida que impacta o corpo e nos adoece e que vai pegar e o ciclo vai mostrar isso, né? Porque uhum, assim, você entendendo, sabendo fazer o diário do ciclo, que é o que a gente ensina direitinho no workshop, como a Pri falou aqui, não é do dia para a noite, né? Eu digo que o diário do ciclo vai te mostrar suas fases mesmo, cada mulher que você é, o que você começa a suspeitar que te inflama ou não, o que você precisa mudar nos seus comportamentos. Com 90 dias sendo feito bonitinho, você começa a ter uma visão desse mapa, né? E sendo um mapa comportamental, ele é um oráculo. Por quê? Porque tem mulher que cai desesperada por não conhecer nada disso e fala assim: nossa, deu tudo certo esse mês, eu não tive relação no período fértil e já faz 5 dias que a minha menstruação está atrasada. E a gente uhum, sabe que olhando tudo isso, olhando a alimentação, olhando como foi o mês, olhando como está meu estilo de vida, a mulher que tem essa consciência, ela já sabe que a menstruação pode atrasar. Né? uhum, Então ela não vai entrar preocupada com acontecer alguma coisa que ela pode estar grávida sem ter tido relação no período fértil. Porque isso realmente é um caminho da gente. É um espelho do que a gente está vivendo, o ciclo. Né? Inclusive, o ciclo, como você mesma diz, é um quinto sinal vital da mulher. uhum, Né? Por uhum. isso que é tão importante, gente, ter informação e não deixar o ciclo bloqueado, que é o que os hormônios fazem. A gente Uhum, perde tudo isso, a gente perde saúde emocional, a gente fica com hormônios essenciais bloqueados. Agora, uhum. Pri, você gravou uma aula nova para esse curso novo, né? Gravei. Aham. Uhum. Uma Então, aula eu bem. acho que você podia contar um pouquinho do material que você oferece lá Uhum. dentro, para as mulheres entenderem como é que a Pri atua lá dentro. Uhum. Então eu começo falando justamente dessa questão hormonal, do bloqueio hormonal, né? E até hoje de manhã eu estava dando uma entrevista por telefone e ela falou: eu conversei com tal médico e eles ainda falam da pílula, né? Eu falei assim: se você acha que se os homens tivessem dor de cabeça, eles aceitariam bloquear a testosterona deles a níveis quase zero para passar dor de cabeça, né? Ela falou, claro que não, né? E é claro que não. E por que que isso é aceito, né? Então eu trago justamente esse questionamento. Se alguém chegasse para você e falasse, eu vou bloquear os seus hormônios da tireoide hoje, a sua insulina, o seu cortisol, tipo, vou bloquear, não vai ter mais, zero, né? Em qualquer um desses contextos seria muito estranho. E por que quando a gente chega e fala para uma mulher, eu vou bloquear a sua progesterona, é ok, é uma forma de tratamento, né? Primeiro porque muitas mulheres não têm consciência disso, mas os médicos têm. É isso mesmo.
né? Então, o que que faltou aí nesse olhar? Que faltou estudar a função da progesterona no corpo? Tipo, o que que faltou aí a gente entender, né? Porque a gente acha que é tão natural a gente sair bloqueando tudo que é da mulher para tratar, né? Então, acho que é o primeiro gatilho para a gente realmente se questionar. E aí eu falo realmente dos caminhos, né? Então, que caminhos que a gente pode seguir? Daí, tanto dos ciclos viciosos, o ciclo vicioso da acne, o ciclo vicioso da endometriose, o ciclo vicioso dos sintomas, né? E os 4 pilares depois para a gente tratar isso, né? Então, o pilar da inflamação, o pilar da detoxificação. Eu não lembro exatamente o que mais que eu coloquei lá, mas geralmente é o pilar da insulina, que é muito importante nesse processo da acne também, né? Então, Sim. enfim, não adianta também a gente usar essas estratégias terapêuticas e não sei, você tá comendo, sei lá, uma quantidade de doce absurda todos os dias, ou realmente uma alimentação muito refinada, né? Então, tem algumas coisas que são cerejas do bolo e são essenciais, mas desde que a gente trabalhe essa massa do bolo bem, bem trabalhada também, Só né? a cereja não vai fazer o milagre, né? Só a cereja não vai fazer um milagre. Então, é mais ou menos nesse caminho também para gente olhar, né? E também eu falo das etapas, né? Então, o que, que eu considero no processo de desmame antes de largar o anticoncepcional e o que, que eu considero no processo pós largar o anticoncepcional, né? Então, o que, que eu Porque tem a considero, continuação, digamos, separando nesses dois caminhos, né? Então, mais ou é. menos isso. Não, gente, a Pri tá desde, acho que é desde 2018, né, que você tá dentro do curso. Foi em 2018, Tá? desde 2018. Já foi, a gente tá no terceiro ano, né? E Uhum. eu tenho que fazer a sua aula nova. Agora, eu tô pra gravar sua aula nova também, pra mudar lá minha cara, que eu já tô com outra cara, né? Também, né, lá no programa. A gente começou uma turma essa semana e é uma das primeiras aulas disponíveis lá extras e as meninas já adoram, assim, é muito legal. Não, mas eu vou fazer uma aula melhor também, uma aula nova para te mandar. E, gente, entre todas as mulheres que estão lá, a Pri tem um papel muito importante no que ela oferece, porque realmente eu sei que uma parte das mulheres vem tomando pílula e vem tomando pílula para recomendação de doenças, né? E mesmo quem não é por doença, mas que vai parar e tem medo dos efeitos rebotes, lá tem todas as orientações, né? Tem o caminho, como ela falou. E aí, como a gente está lá dentro, com acompanhamento, vocês têm acesso a milhares de informações, né, inclusive de outros trabalhos correlacionados, fica muito mais simples de você entender por que você está com tanto fluxo menstrual. O que realmente está inflamando, está mexendo aí com a sua endometriose, que está criando tanta dor antes, né? E o que acontece é que, como a Pri falou, é um momento de consciência. Ninguém vem para o curso e eu falo, você tem que sair do hormônio. É um processo natural e é uma vontade da mulher, porque ela vai entendendo, ela vai absorvendo, vai mexendo com ela, ela vai vendo como faz sentido tudo que está sendo explicado, que está sendo mostrado. Né? E tem toda a parte espiritual desse trabalho, porque a gente está falando de corpo, mas a gente tem que lembrar que o corpo ele está aqui para viver essa experiência de vida. Né? Ele é o nosso portal de sensações. Então, ele vai conversar com a gente a respeito do que a gente está vivendo na vida através de irregularidades, quando a gente não está conectada com nós mesmas, né? Quando a gente não está na presença, se sentindo, se percebendo. E a vida é assim. Eu posso estar no momento na presença, bem tranquila, conectada, entendendo o que está acontecendo, e em outros momentos a minha mente me chama para resolver milhares de problemas, eu me desconecto. E desconectada por um certo tempo, o meu corpo vai trazer irregularidades para eu olhar. Porque eu posso estar me alimentando mal, como eu falei que eu posso estar dormindo mal, eu posso estar me sentindo muito sobrecarregada e estar com os níveis de estresse e ansiedade muito altos. E tudo isso vai impactar não só o meu corpo, trazer outros tipos de doença que a gente conhece, mas especialmente o nosso sistema ginecológico, que ele está dentro do corpo, ele está sentindo tudo isso, né? E nesse olhar psicossomático, ele fala sobre como a gente está vivendo, como é a minha vida em relação ao feminino e masculino, né? O que eu estou sentindo em relação aos meus relacionamentos, as relações sexuais que estão apontando irregularidades na minha vagina. Então, é um conjunto de coisas que nos dá essa autonomia. E a Pri generosamente está lá dentro com uma aula onde ela explica tudo isso e com o e-book dela, que se chama Sem Pílula com Leveza. Gente,
Eu recomendo muito, eu sei que tem muitas seguidoras da Pri aqui, mas tem muitas que são só da ginecologia emocional, que vocês sigam a Pri. Eu acho que é o melhor dos conteúdos, o mais assertivo que vocês podem encontrar a respeito de alimentação, associando ciclos femininos. Ela tem o programa dela também, né, que é sobre ciclos femininos. Então, o Instagram dela, ó, aqui, ó, onde eu tô pondo que tem essa setinha, é só clicar que vocês vão cair lá. As inscrições para o workshop continuam enquanto tiverem vagas, então vocês podem dar uma olhadinha no link da bio da ginecologia emocional, olhar tudo, vocês vão ver a Pri, vocês vão ver a Ana Sazanoff lá, que agora está nesse curso novo, vocês vão ver a Natália, que está dando exercícios para a gente fazer o fortalecimento do assoalho pélvico, vocês vão ver a doutora Tati Amaral, que é ginecologista, obstetra, que fala sobre erros nos diagnósticos, o número de erros que tem. Você deve pegar muita gente aí achando que tem SOP e não tem SOP, né, Pri? Uhum, sim, esse é eu acho que é o mais tradicional, né? O mais Ou às vezes, comum. as características comuns de SOP tendo SOP, né? Então, o oposto acontece, os dois caminhos acontecem. Não ter as características e ter SOP, né? Então, isso também. Isso tem demais. Ela explica por que acontecem tantos erros no ultrassom, qual é o caminho para ter um diagnóstico certeiro. Então, eu recomendo que vocês olhem tudo com calma e sintam, porque é um curso que vai mergulhar você mesmo na tua história. Não é só a gente ver o que a gente come, não é só a gente trocar o absorvente, não é só a gente fazer diário do ciclo. Vai mergulhar você na sua história, em dores que você viveu, fazer você olhar para o seu pai, para sua mãe, porque tá tudo junto. Medicina integrativa, gente, é lembrar que nós não somos seres que tem que ser máquina que está vivendo nesse mundo, mas está integrando tudo. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, toda a minha ancestralidade, todos os meus medos, todas as minhas realizações. O corpo sente tudo, né, Pri? Não tem como. E eu até lembrei quando você estava falando que tem. E é a mesma linha que você segue, né? Mas que falam do ciclo trazer essa construção de sabedoria ao longo da vida, né? Então, cada ciclo é como se você fosse, eu finalizei esse ciclo, o que que eu tenho de aprendizado, tenho de sabedoria, né? E aí é como se na menopausa a gente, tipo, tivesse chegado nesse ápice da sabedoria, que muitas Exato. vezes não aconteceu, né? Mas é bem interessante, de fato, né? Porque a gente sai daquele padrão todos os dias são iguais, né? Que é o padrão da nossa sociedade, é o padrão da pílula, para um padrão do hoje eu tô mais, né, acanhada, hoje eu tô super criativa, hoje eu tô a fim de ler um livro. Então, até assim, se a gente pensa nessa diversidade de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo desse estímulo hormonal, isso é muito interessante também, né? A gente não fica É só no. muito interessante, muito útil, muito necessário e que melhora muito a nossa qualidade de vida, a nossa performance, né, Pri? A gente sabe que uma mulher que se conhece em cada fase do ciclo, se ela tem a oportunidade, ela vai organizar determinadas atividades nas fases certas. E vão ter as fases que ela não vai conseguir fazer nada, né? A gente vive num sistema de trabalho industrial desenhado para o homem, né? Eu sempre falo aqui que se a gente tivesse um sistema desenhado para as mulheres e as mulheres trabalhassem no período pré-ovulatório e no período fértil, elas renderiam nesses 15 dias os 30 do mês, se elas pudessem descansar no período pré-menstrual e menstrual. Nós teríamos uma sociedade feminina muito mais produtiva, trabalhando 15 dias do mês e descansando os 15 dias que o corpo pede. Perfeito. Desacelerando, né? Perfeito. Né? Porque a tal da restauração, assim como a gente tem a noite, a gente precisa do momento de restauração no ciclo, né? E esse momento de restauração, de fato, é o período menstrual, né? Tanto nutricionalmente, é o momento de restaurar, quanto essa questão do descanso mesmo, né? Então, isso é sensacional, esse pensamento cíclico. Fica o convite para vocês virem para o workshop. Enquanto tiverem vagas, espero todas. E a Pri está lá também. Vai Pri, até o final do vai enquanto tiver vaga, né? A gente fez uma ação para o primeiro dia a gente ficou sem WhatsApp, que era o nosso chat, que ajuda Nossa. bastante a escrever.
Mas, enfim, aí eu prorroguei um pouco um presente que eu tinha extra para o primeiro dia, prorroguei para o segundo, mas quem se inscreve ainda ganha 6 presentes que estão lá dentro, com fora eu, né, que é o meu encontro ao vivo, 5 mulheres incríveis que você faz parte delas ali, né? E vai enquanto a gente tiver vaga. E às vezes eu fecho, recebo a turma, vejo tudo que tem, que é bastante coisa, né? Aí passa 10, 15 dias, eu consigo ver se eu abro vagas extras ou não. Então a gente ainda tá com essa turma para fechar e depois eu vejo se tem ou não, se eu dou conta ou não, porque já tá fim do Uhum. ano, Tem tô, assistência depois, tô, né? acho que você também aí, né? Então a gente tem que Sim, atender bem aham. quem a gente consegue receber, né, Pri? Uhum, sim, é Então, bem quero isso. te agradecer mais uma vez por você estar aqui. É sempre bom falar com Imagina, eu você, que agradeço. com a seu trabalho é maravilhoso. Eu seguia ela, gente, eu nem conhecia ela, eu seguia. Eu falei, nossa, mas como ela fala bem de tudo isso, como ela é didática, como ela é clara, né? A gente às vezes trocava umas mensagens, aí um dia ela me pediu para fazer uma aula para o curso dela, daí eu pedi e pronto. Casamos para sempre, porque você não Sim. sai mais do curso. Você não sai mais. E a gente, acho que trazendo esse processo, né, Karime, do despertar esse olhar, né? E como você falou, não é obrigatório, mas é o se perceber mesmo, questionar. Eu acho que é o questionar, assim, a partir do momento que você começa a questionar, né? Você você descobrir esse potencial que tem dentro de você e não estava sendo explorado, né? Então acho que é isso. A gente realmente consegue trazer um potencial aí abafado por tantos anos. É isso mesmo. Pri, obrigada mais uma vez, viu? Linda, obrigada a você, Parabéns Karine. aí por esse trabalho lindo que você faz. Quem tá aqui e não segue a Pri, sigam a Pri Ricciardi, por favor. É só clicar aqui na setinha, vocês já caem lá. E amanhã eu tô aqui com perguntas e respostas ao vivo para atender vocês. Então, espero vocês a 1 hora da tarde, tá bom? Beijo, Pri. Beijo a todas. Uma O resto boa de tarde e até amanhã. Tchau, tchau.